Of God, good morning, church. Good morning, church of God. Bonjour, peuple de Dieu. Oh, je voudrais que la grâce de Dieu soit avec nous tous ce matin. Amém. Que a graça de Deus esteja com todos nós nesta manhã. Eu quero convidar os irmãos. I want to invite you to open the word of the Lord in the book of Deuteronomy, chapter 10. I invite you to open the word of the Lord in the 5th book of the Bible. The Jews call him Devarim. Deuteronomy chapter 10, we're going to start our reading from verse 12. If the church found, say amen. Oh, that means that you haven't found it yet. Deuteronomy chapter 10, we're going to start our reading from verse 12. If the church found, say amen. Are you happy to be in the presence of God? I sense that some of you are sad. I want to tell you that there is no reason to be sad in the face or in the presence of the God, of the Lord. Because as we have just sang, it's the blood of Jesus that purchased our salvation. It's the blood of Jesus that redeemed us from the pit of hell. So this is more than enough for the Christian to be happy and happy all the time. Amen. So you don't need to stand up. You can be seated and then accompany the word of the Lord. Thus says the word of the Lord. And now, O Israel, what does the Lord your God ask? Some versions say require of you. Number 1, but to fear the Lord your God. Number 2, to walk in obedience to him. Number 3, to love him. Number 4, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Number 5, to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. Amen, church. So let us bow our head and let us say a word of prayer to the Lord to ask for comprehension of the word. For without the Holy Spirit, we cannot understand the word of the Lord. Father, we have gathered today in your house, oh Lord. Thank you, Lord, for this great opportunity. For so many people have desired to make it, but they couldn't make it. So we made it not because we are great. We made it not because we are perfect, but we acknowledge, oh God, that is your grace, that is your compassion toward us, that has allowed us to be today in your presence. Therefore, God, we ask for the understanding. We ask, oh Lord, for the enlightenment of our minds, that we can be able to understand your word. Father, bless your people as they hear your word, and use me only as a vessel. Use me only as an instrument for the glory of the Lord. Amen, church. Glory be given to God. Thank you, my brother, for your proactivity, because I am a fisherman. I am a fisherman, and I've set up my camera so that some people may hear also the word in Portuguese. Thank you. Okay, thank you. Glory be given to God. Church, I want to be in the few... Graças sejam dadas ao Senhor. Yes, in the next few minutes, I want to be sharing with the church. Vou compartilhar com vocês nos próximos minutos About 5 foundational principles sobre 5 fundações ou princípios to establish a prosperous walk with the Lord. Amen. para estabelecer uma vida próspera com Deus. No, a prosperous walk. A prosperous walk with the Lord. Amen. Uma caminhada próspera com o Senhor. I'm going to repeat again. Today I want to share with the church 5 foundational principles Hoje eu quero compartilhar com vocês 5 fundações for establishing a
prosperous and successful walk with the Lord. para estabelecer uma caminhada próspera com o Praise Senhor. and worship team have helped me to preach a little bit about this. O grupo de louvor também, se puderem, para depois acompanhar. In the song that we sang, they already preached about it. Ok, na música Yeah. que cantou-se há bocado também falou-se um pouco disto. 5 foundational principles for establishing a successful and long-lasting walk with the Lord. 5 fundações para que nós possamos ter uma caminhada próspera com Deus. There are a lot of people that want to establish a walk with God, Tem muitas pessoas que querem estabelecer essa caminhada com Deus, but they are not consistent in the way. mas não são consistentes na They're forma not como fazem. consistent in the pathway. Eles não são consistentes na forma They como fazem. easily step back. Muito facilmente recuam, They easily give up. muito facilmente desistem. Matter why I found this message of paramount importance, Por isso eu tenho essa mensagem para passar a vocês. de importância. because I myself laid as my own principle. I have this message as my own principle. Eu tenho essa mensagem como o meu próprio meus princípios. This is the secret of my life. Isso é uma fundação da minha vida. O segredo, the secret. Therefore, brethren, Por isso, irmãos, we have just read in the fifth book of the Bible, Deuteronomy, nós lemos no 5º livro da Bíblia, because it Deuteronômio, is important that I explain the context of what we have just read. em que nós lemos e para podermos entender o contexto. You know, dessa Moses was in the mountain Sinai, Moisés estava no Monte Sinai and the Lord our God gave him the tables of the law. e Deus deu-lhe os comandos, os comandamentos. But not too far, the Lord said to Moses, Mas Deus disse a Moisés, not very few, not after a few while, or after only a few while, the Lord said to Moses, Moses, go to your people, na altura Deus disse a Moisés, vai ao teu povo, because your people have easily stepped back. porque o teu povo muito facilmente recua. Nevertheless, they have seen miracles and wonders. Mas mesmo assim, eles já viram milagres e coisas maravilhosas. They have experienced the deliverance of the great hand of the Lord. Eles viram, experimentaram as coisas maravilhas de Deus. That not many days after that, Não poucos dias depois disso, the Bible says that the people have bowed toward other gods. a Bíblia nos diz que as pessoas ajoelharam-se diante de Deus. So the Lord sent Moses to go and speak to the people. E só Deus enviou Moisés para falar com as As a pessoas. matter of fact, the book of Deuteronomy is a book of sermons. O livro de Deuteronômio é um livro de cerimônias. If you want God to use you, if your vocation is to be a preacher of the word, Se você quiser que Deus te use e quiser ser um homem de Deus, Deuteronomy is a great book for us. Amen. Deuteronômio é um livro perfeito para isso. So in verse number 9, Moses came and spoke to the people. No verso 9 diz que Moisés voltou e falou com o seu povo. And he says, that is why the Levites are to share no inheritance among their fellow Israelites. The Lord is their inheritance, as the Lord your God told them. Verse 10, now I had stayed on the mountain for how many days? 40 days. Esteve na montanha por 40 dias. As I did in the first time, the Lord listened to me, and at this time also. It was not his will to destroy you. Amen, church. Amém. That means that the Lord our God was hungered with the people. Isso quer dizer que Deus estava aborrecido, chateado com as pessoas.
The Lord our God had all reasons to destroy the people because they have disobeyed. E o Deus tinha todas as razões para destruir aquele povo porque eles eram desobedientes. But Prophet Moses was there interceding between the Lord our God and the people. Mas o profeta Moisés estava lá para interceder para as pessoas, estava entre Deus e as pessoas. And then for the second time, the Lord gave the commandments to Moses to pass to the people. E depois, na segunda vez, Deus deu a Moisés os comandos para Moisés passar ao povo. One of the meaning of this book is the repetition of the law. Dos sentidos desse livro é a repetição. Repetition of the law. A repetição da Some of lei. you are listening this message perhaps for the second time. Muitos de vocês talvez estejam a ouvir essa mensagem pela segunda vez. Because I've shared it 2 weeks ago in Portuguese service. Eu falei dessa mensagem 2 semanas atrás no serviço de Repetition português. of the word. A repetição da palavra. When the Lord wants something to be entrained in our souls and spirit, He uses repetition. Quando Deus quer que alguma coisa seja introduzido em nós, Ele vai repetindo as coisas. Moses said that the Lord did not want to destroy you. Moisés disse ao povo: Deus não quer vos destruir. And then He's establishing a new covenant. E eles estabeleceram uma nova aliança. And you know that among covenants, you know, there are rules and principles that are supposed to be followed. Nos pactos existem regras e princípios que devem ser seguidos. When you're going to be hired for a job, so the contractor is going to give you some principles, some what we call key job responsibilities. Quando nós estamos para ser empregados por uma entidade patronal, existem regras que são impostas a nós. You in your job, you signed a contract and you have key job responsibilities. No teu trabalho, nós assinamos com responsabilidades. So what was the responsibility of God? Qual era a responsabilidade de Deus? So God saved His people the same way that He saved us also. Deus salvou aquelas pessoas da mesma maneira que nos salva nós. And now in verse 12, Moses came to the people and is approaching them saying, "Now, O Israel." No verso 12 nós vimos que Moisés volta para as pessoas e diz que "Now, O Israel, now." Agora, hoje em So Israel. this is an adverb of time. Amen. Now, not tomorrow. Now, adverb of time. Ele dizia que é agora, não amanhã. Agora. What is the first requirements? What is the first principle? What is it, O Israel, that the Lord requires from you? Qual era o primeiro requerimento que Deus queria das pessoas? In the face of so great, marvelous things the Lord has displayed toward you, now, O Israel, what is it that the Lord requires? What is your role before the covenant? Deus, na altura, diz de muitas coisas possíveis, Deus queria saber agora qual é o principal, a principal coisa que tem que se fazer. And then I want you to pay attention to the next word, unless that you, number one, fear Him. Eu quero que vocês prestem atenção ao que eu vou dizer, se vocês realmente têm medo de Deus. Unless you fear Him. A menos que vocês tenham This is a temor, preposition. a menos que vocês tenham temor. Unless you, number one, fear Him. A menos que vocês tenham temor. So this means that the Lord is not requiring, difficult things. No. Aqui vemos que Deus não está a pedir grandes coisas, grandes What dificuldades. God is requiring is what we call a reverent love towards Him. O que é que Deus está a pedir é somente a reverent love. Yes, amor reverente. Amor de referência. Yeah, that is what we call the fear of the Lord. Amen. Isso é que nós chamamos the fear temor of the a Lord Deus. is a reverent love that we display towards our God. Temor a Deus é aquilo que nós devemos mostrar sempre. It's not something that terror. No, it's not terror. It's not terror. Não é terrorizar as pessoas. Não é terrorizar. But it's a reverent love.
é amor. You know, the incontestável. great wise of the Bible, the King Solomon, can help us to understand the Nós, definition of this word. nós podemos entender que com o Yes, profeta the great Salomão wise, the nos great man pode of God. fazer entender sobre isto. Proverbs chapter 1, verse 7. Provérbio 7. The Bible says that the fear of the Lord A Bíblia diz que temor ao Senhor is the beginning of wisdom. é o princípio da sabedoria. So this means that it is only when you start fearing the Lord, when you start to be wise. Isso quer dizer que quando nós começamos a ter temor a Deus, então aí começamos a ter um pouco de It's the sabedoria. commencement, it's the principle, the beginning É o of wisdom. começo, é o princípio. But Solomon said, but the foolish despise it. Mas alguém diz que No, Solomon. Solomon says, Solomon- but the foolish despise it. mas Salomão diz que o tolo despreza. But those that are wise, they will fear the Lord. Mas aqueles que são inteligentes têm temor a Deus. What is the meaning of the fear of the Lord, Deacon Frank? Number 2, Proverbs Número dois. chapter 8, Provérbios 8, verse 13. Let us see what the verso Bible says 13. about this. verso 13. Proverbs chapter 8, verse 13. Provérbios 8, 13. The Bible says that the fear of the Lord A Bíblia diz que temor a Deus, is to hate. Number 1, to hate. número 1, é para odiar. Number 2, to flee evil. Número 2, para nos livrarmos do mal. To flee from arrogancy. Para nos separarmos da arrogância. To flee from the evil way. Para fugirmos de coisas satânicas. So when you have that reverent love for God, Só quando nós temos este amor incontestável por Deus, you will flee from evil. você vai se separar You will de not coisas only más. flee, but you will hate evil. Você vai odiar. Means that you will not do things that displease God. Só não faremos coisas que não agradam a Deus. It'll break your heart to see that this that I am doing, breaks the heart of God. Parte-lhe o coração fazer essas coisas, Because we love Him. porque nós amamos a Deus. Look at the things that He has done for us. Olha para as coisas que Ele já fez para nós. How many people last year died? Quantas pessoas morreram no ano passado? How many people last year were not able to transpose to this year? Quantas pessoas não foram capazes de sair do ano passado para este ano? Do you think that they are the last or the most wicked sinners that we have? Vocês pensam que The dos wicked pecadores, sinners, are they worse than us? as coisas piores que nós temos? No, let me tell you, no. They are not the worst sinners. Eles não são os piores pecadores. The Bible says, but the mercies of God renew every morning towards those who fear A Him. Bíblia nos diz que a graça de Deus nos renova todos os dias. If you are here sitting and hearing the word, you can be sure of that. It's the grace. Se você está aqui e pecou, podes saber que Deus te deu uma nova oportunidade. Ecclesiastes chapter 12. Let us see what the Bible says in Eclesiastes número verse 12. 13 and 14. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. What does it say? Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Solomon is saying that above all things that we hear, Salomão diz que acima de todas as coisas que nós ouvimos, the end is o final é fear God. Amen. tenha temor a Fear Deus. God. Tenha temor a Deus. That means that the aim of my preaching today, Isso quer dizer que o objetivo the da minha conclusion palavra of my hoje, preaching today, o objetivo da minha mensagem hoje is to stir up inside of us, é para que remexa dentro de nós the sense of the fear of the Lord. This is the conclusion. o sentido de temor a Deus. Everything you hear, every preaching you hear, Tudo que você the aim ouvir, is
fear God. Todas as palavras que você ouvir, o principal é tenha temor a Deus. And not only fear God, but also keep His commandments. Means Não- be obedient. Não somente devemos ter temor a Deus, mas também temos que ser obedientes. Put into practice. Ponha em prática. That is what we call there's got to be a balance among orthodoxy, okay? Isso é que And nós- putting the word of God into practice. Isso é o que nós chamamos de ter um balanço daquilo que é a palavra de What de is Deus. it worth? What is it worth when we hear the word but we don't put into practice? Existe o caso que muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas não pusemos em prática. If anybody does that, the Bible calls him fool. Se alguém faz isso, if anybody does that, se alguém faz isso, a Bíblia diz que é um tolo. yeah. Because the wise who have built their house in the rock, they hear the word and they put into practice. Os inteligentes que construíram a sua casa numa And os sábios construíram Solomon, a sua casa numa Solomon goes fundação. even further. Solomon goes even further by saying that the fear of the Lord is the duty of every man. Hallelujah. Salomão diz que o temor a Deus Is the duty of É o- every man. é o juiz de qualquer pessoa. It's the Qualquer duty, homem. é o dever de todo homem. É o dever, ok. It is an imperative to fear God. É uma narrativa para Yeah, it's there. temermos a Deus. You can put again, please, media. It is the duty of every man to fear God, not only for Christians. É a obrigação de sentir temor a Deus. Every man that has come, that is born to this world, is imperative for him to fear the Lord. Todas as pessoas que nascem, é importante que tenham temor a Yeah, Deus. to keep His commandments, for this is the duty. No, go back, please. Go back to chapter 13. For the last part, for Na this última is parte, the whole duty of man. esta é a principal obrigação It's an dos imperative. homens. It's an imperative. It's an imperative É um imperativo to fear the Lord. de ter temor a Deus. It's not optional. Não é opção. And let me assure you that there are advantages, there are things that God does E deixa-me dizer when we que play our part. existem muitas desvantagens quando nós fizemos isso. When Job was tempted because he was a man who feared the Lord. Quando Job foi tentado, porque ele era um Job homem de chapter Deus, 1 verse 1, the Bible says that in the land of Uz, Job diz que no verso 1, na terra dos judeus, there was a man that was upright, tinha um homem que era justo. correto. Justo. He feared the Lord Ele tinha temor a Deus. and he eschewed evil. Ele He avoided evil. He flee from evil. correu do mal, do pecado. And we all know that Job was a blessed man. E nós todos sabemos que Job era um homem Was a blessed abençoado. man. Era um homem abençoado. In the land of Uz, there was a man whose name was Job, and that man was a perfect. That Job, means that, yes, Job era um homem perfeito. a perfect man. Um homem perfeito. This means that he lived a life of integrity. Isso quer dizer que ele vivia uma vida íntegra. He was an upright man. Era He was a just man. Era um homem correto, um homem de justiça. Number 3, Job feared God. Número 3, Job tinha temor a Deus. And then he avoided what is evil. E ele desviava sempre do mal. So now, Deacon Frank, what are the advantages of fearing the Lord? Só quais são as desvantagens de ter temor What a are the Deus? advantages of living a perfection life, an uprighteous life, Qual é- from turning away from evil? Qual é a desvantagem de nós termos uma vida correta e desviarmos sempre do pecado? Number 1, when you fear God, Número 1, quando temos temor a Deus, the Bible says that you become a confident a of the Lord. Bíblia nos diz que nós tornamos confidentes. Yes. Confidentes. You see, there are Confiantes. secrets. Existem segredos There are secrets that are only revealed
to those who fear the Lord. Existem alguns segredos que são So I want apenas revelados quickly àqueles que the têm media temor. team. I want quickly the media team just to display Genesis chapter 18, Eu vou só number pedir para 17. muito rapidamente porem Gênesis Genesis 8, chapter 18, verse 17. When you 18, fear 17. God, quando você tem temor a you Deus, become a confidant of the Lord. você torna-se confidente. The deep homem. secrets of the Lord are revealed to you, Os segredos profundos de Deus são revelados para not ti. to anybody, Não para mais ninguém, but for those that are what? Fearful of Him. mas para aqueles que são fiéis This is a the Lord Deus. saying to Abraham, Esse é- shall I hide anything or that which I do to Abraham? Shall I hide? The Isso é Lord Deus a God dizer. Almighty is saying to him, Esse é Deus a dizer a Abraão: devo guardar de ti essas coisas? ocultarei eu a Abraão o que faço? I shall hide to, what I do. Shall I hide this that I do to Abraham? He's my friend. Devo guardar isso He's my confidant. de vocês, Come on, o que eu Abraham. fiz com So Abraão. I want to destroy these people, but come, talk to me. Deus disse: eu não quero destruir essas pessoas, mas venha até comigo. And there Abraham was interceding, intersection. E aí foi intercedendo. When you fear the Lord, you Quando você- have access to the presence of God. Amen. Quando você tem temor a Deus, lhe é dado acesso exclusivo. When you fear God, number 3, Número 3, you have access to divine wisdom. quando nós temos temor a Deus, nós temos acesso a Divine wisdom. uma Sabedoria sabedoria You divina. know, there are things that people in your family will not be able to comprehend, but only you will be able to discern. Exato. Tem muitas pessoas, pronto, na nossa família que não poderão entender Because isso, it's mas the você commencement, vai it's the entender. commencement of wisdom. Porque isso é o começo de sabedoria. Number 4, when you fear the Lord, Número 4, quando nós temos temor a Deus, you're going to count with angelical protection. você vai contar com uma proteção divina. Angelical protection. A proteção divina, Isn't that great? angelical. Isn't that great? Não é isso maravilhoso? Isn't that great that you don't walk alone? There are angels surround you. Não é maravilhoso que você não anda sozinho, tem anjos sempre à nossa volta? David said in Psalm chapter 34, David disse em Sons, Cantares, Psalm 34, verse 7. 34, 7. David said that the angels of the Lord encamps. David diz que os anjos do Senhor They encamp acampam, os anjos do Senhor around those that fear Him. acampam à volta daqueles que Isn't têm that a temor blessing, a people Deus. of God? Não é isso uma bênção? Isn't that a reason for you to live a life of reverent obedience to the Lord? Não é uma razão para nós vivermos Some uma people vida came de to church obediência? today. Some people came today to church out of obligation. Muitas pessoas vieram à igreja hoje como uma obrigação. You shouldn't do that. Não devem fazer isso. That should be something out of your heart Isso deve ser alguma coisa que vem do coração, that brings you pleasure que dá-te prazer to be in the house of the Lord. para estar na casa do Senhor. Number 5, Número 5. when we fear the Lord, Quando você tem temor a we Deus, have strong confidence in Him. nós temos uma forte confiança no Senhor. When we fear the Lord, you have great trust in the Lord. Quando nós temos temor a Deus, nós temos uma No matter confiança. the situations or the circumstances that you are now in, Não importa a situação ou a circunstância em que você you estiver, have a great faith that the Lord God, your Father, is your daddy, você tem uma grande confidência que Deus is going te to protege, provide. porque Ele vai providenciar para ti. Even when the circumstances around says the contrary. Até mesmo quando as circunstâncias à nossa volta dizem o contrário. Proverbs chapter 14, verse Provérbios 26. 14, 13, Proverbs 14, 26. Provérbios 14, 26. They that fear the Lord. David, No, they that fear the Lord. o They dia, that, yes. Yes. Yeah. In the fear of the Lord is what? Strong confidence. no temor de Deus No, nós in the encontramos. fear of the Lord, not putting your confidence in mortal man. Não ponha a sua confidência num In the fear mortal. of the Lord, É there mais is na- there is strong confidence.
No temor a Deus existe uma grande força. And then what? Their children shall have, a place of refuge. E aí os filhos podem In ter seasons lugar de of refúgio. affliction, in seasons of tribulation, Nos momentos de aflição, nos you momentos have de where to tribulação, hide yourself. você tem sítio que podem se acomodar. Because the presence of God is a strong refuge. Amen, church? Porque a presença de Deus é um grande refúgio. There are many things that we would share about the advantages of fearing the Lord. Amen. Existem muitas coisas que nós There podemos are ver em more interferência. than 8,000 promises in the Word. Existem for them mais that de fear the Lord. 8.000 promessas de Deus. In the last part that we have read, Na última parte que nós lemos, Deuteronomy chapter 10, Deuteronômios 10, verse 13. verso 14. Can you please display it on the screen? Peço para Deuteronomy chapter 10, Deuteronômios chapter 10, verse 10. 13. I just want to show you the last part. Eu gostaria somente de ver a última parte. The Bible says that to fear, when God instructs us to fear Him, A Bíblia nos diz que quando Deus nos instrui para it is not for the termos good. medo, It is not for the good of God Himself. e não é isto para o bem The de Bible Deus. says that it is for your own good. A Bíblia Own nos good. diz The last que é part. The para last o part. vosso Your bem. own good. A Bíblia nos diz que é para o vosso No, bem, o 13, nosso bem. please. 13. This is 14, 13. When the Lord instructs us to fear Him, Quando Deus nos instrui para termos temor a Ele, for thy good, for thy good, thy good. For thy good, for your good. para o seu próprio bem, Yeah. What does Jeremiah chapter 29 verse 11 says? Jeremias 29, The 26, prophet says that says the Lord, o profeta nos that diz que I, the Lord God, I, the Lord God. eu sou um homem de Deus. No, I, the Lord God. Yes. Eu, o Senhor de Deus, sim. Know the plans that I have for you. Eu sei os planos que eu tenho Plans para of você. peace. Planos de paz. Not to do you evil. Não para sermos Not maus. to do you evil. Não para vos fazer mal. Not to do you wrong. Não para, pronto, fazer mal. But plans to bless you. Mas planos para vos Good abençoar. plans. Bons planos. But you know what the Bible says? The foolish despise. Mas o que é que a Bíblia nos diz? Que o tolo despreza. But those that are wise Mas aqueles que são inteligentes will endeavor themselves e entregam-se to fear the Lord. para terem temor a Deus. That is why the Bible says that is for your good. Amen. E por isso é que a Bíblia nos What diz is que it isso é that para the o seu Lord próprio your bem. God requires from you? O que é que Deus pede de nós? He wants us to fear Him. Ele quer que nós passamos a ter temor And a you Ele. do that when you display your love for God. Amen. Tendo temor a Deus é uma forma de mostrarmos amor a In Deus. Genesis chapter 18, No Gênesis 18, you see when the Lord said to Abraham, quando Deus diz a Abraão, and Abraham went, Genesis chapter 22, Abraham went to sacrifice his own child. Abraão foi para sacrificar o seu próprio filho. And then just when Abraham was just about to slay his own son, Quando Abraão estava prestes para sacrificar o seu próprio filho, 22 please, 22 verse 12. 22 verse 12. 22, When Abraham was just about to kill, to sacrifice, to offer his son in sacrifice. quando Abraão estava prestes para matar, sacrificar o seu próprio filho, 22 verse 12, and he said, lay not thy hand upon the lad, upon the boy, neither do thou anything unto him. For now I know that thou what? Fearest God. It's just a verse, Yeah. o verso número. Abraão, ao ponto de sacrificar o seu filho, em obediência à palavra de Deus, o anjo bradou em alta voz: Abraão, não faça mal ao menino, porque agora sei. Now I know that what? You fearest God. Agora eu sei que você
tinha temor a Deus. So, what is the evidence that you fear God? Qual é a evidência que vocês têm temor a Deus? What is it? O que é? Say obedience. Vamos dizer obediência. Obedience. Obediência. That was a difficult thing that the Lord asked from Abraham. E foi uma coisa muito difícil que Deus pediu a Abraão. Some of us will not be able Muitos de nós não in seríamos that level of capazes obedience. para aquele nível de obediência. He was just about to kill the boy, Ele and estava- the angel Estava shouted, prestes a matar o seu próprio filho, até que do o anjo chamou: not do wrong to the boy. não faça mal ao rapaz. Because now I know Porque agora eu sei that you fear God, que você tem temor a that you Deus. have a reverent love toward God. Você tem um amor incontestável a Deus. And then quickly I want to go the second responsibility A segunda. that in our walk with God, A nossa segunda responsabilidade em caminharmos com Deus. the Bible says that we are supposed to walk in God's ways. Amen. A Bíblia nos diz que nós temos que andar nos caminhos de Deus. Now, O Israel, what is it that the Lord requires from you? Number one, that you fear the Lord. Israel, o que é que Deus espera de vocês? Que tenham temor a Deus. All of that we have just spoken, the fear of the Lord. Aquilo que nós já falamos, o temor. Number Deus. two, that you choose to walk in God's ways. Número 2, que você escolha em andar nos caminhos de Deus. Deacon, what does it mean, God's ways? O que quer dizer caminhos de Deus? You are supposed to know the will of the Lord. Amen. Você tem que saber os caminhos God's do Senhor. ways are described in His Word. As palavras de Deus estão descritas. Jesus says that I am the way, Jesus diz: eu I sou am o the caminho, eu sou a the verdade, truth, and the life. a verdade da vida. Choose to walk a life to please God. Escolha a maneira de viver e agradar a Deus. Choose that way of pleasing God. Escolha esse caminho de agradar a Deus. In walking in obedience toward His Word. Andar em obediência de acordo com a sua palavra. Deacon, what is the third principle for establishing a prosperous walk with God? Qual é A o long-lasting walk Qual é o with God. terceiro princípio para nós termos essa caminhada com Deus? Number 3, serve God. Amen. Número 3, sirva a Deus. You shall serve the Lord your God. Você deve servir a Deus, o A teu life Senhor. of service. Uma vida a servir. How many of you are not serving the Lord yet? Quantos de vocês não estão a servir a Deus? There are different ways we can look to that word service. Tem muitas maneiras diferentes que nós podemos olhar para isso. The people of Israel were not serving the Lord in this context. O povo de Israel não estava a servir a Deus. Nesse Because contexto. the word says that the Lord your God you shall serve. Porque a palavra nos diz que Deus And to é o vosso him Senhor e alone. vocês têm que servir. Shema Israel, Adonai is your God. Escuta, ó Israel, Adonai é o seu Deus. Listen, Israel, yeah. Só a Ele servirás. And you'll be serving Him. E só a Ele prestarás culto. And you pay service to Him. This means that you shall not have other gods. Isso quer dizer que nós não devemos ter outros deuses além do Deus. Muitos de nós estamos a substituir o lugar de Deus no nosso coração por outras coisas. Ideologias. Ídolos. O que é que representa um ídolo na sua vida, no seu coração? O que é que um ídolo pode representar na sua vida, no seu coração? Can be money, Pode ser dinheiro, can be sorcery. pode ser Practicing sorcery, witchcraft, feitiçarias, okay. imagens, ídolos. Can be an object, Pode ser muitas dessas can be coisas. an ideology. Pode ser uma ideologia.
What is it that is replacing the place of God? O que é que substitui o lugar de Deus? The word is, you shall serve, A you palavra shall é, adore você deve servir, você the deve Lord your God adorar o teu Deus. the Lord your God only. Deus é o teu único Deus. Number 4, and then Número- observe, Número 4, observar, observe. absorver. Number 5, Número 5, keep in your heart. e mantenha no seu Keep in your coração. heart. Keep the word. Hallelujah. Absorve Amen. e mantenha. You shall do what? Keep the Lord. Mantenha o You know, teu Deus. I'm just going about to finish. When estou a Joshua hacer- was called by God, Quando Josué foi chamado por Deus, the Lord God said to Joshua, o Deus disse a Josué, Joshua, the same way that I was with Moses, my servant, disse a Josué, na mesma forma que eu tive com Moisés, I seu servente, myself, I want also to be with you. eu também quero estar contigo. But there is one thing that I want you to do. Mas há uma coisa que eu quero que tu faças. Attain to that book of the law Eu tenho esse livro de Deus and endeavor yourself, e dedica-te, entrega-te to observe the book of the law. para absorver. And do not livro. look to the left. E Deus foi Do para not a look to esquerda. the left, Não olhes para a tua esquerda, nor to your right side, tampouco do teu lado direito. that you'll be, able to fulfill everything that is written in the book of the law. Desta forma, tu vais ser capaz de fazer aquilo que diz na palavra. So do Senhor. that way, Desta forma, desta maneira, you will be wise, você vai ser inteligente and then you will be successful in all your endeavors. e tu vais ser uma pessoa de sucesso em tudo o que fizeres. If you're going to forget about anything that we talked about today, Se você esquecer de alguma coisa que falamos aqui hoje, remember those 5 principles that are lembra-se powerful. dos 5 princípios. Number 1, Número fear God. Number 2, 1, tenha temor a Deus, walk in your ways. Number 2, andar nos caminhos de number Deus. 3, serve Him. Número 3, servir a Number Deus. 4, love Him. Número 4, ama a Deus. Number 5, observe and keep His Número commandments. 5, absorve e mantenha. May the Lord palavra. bless His word and the church of God. Que Amen. Deus abençoe a God sua bless you palavra. in the name of Jesus. Deus que abençoe no nome de Jesus. I hope you have received the word from the Lord and you have wrote the 5 principles. If you didn't do it, we have